O site Contas Abertas é contasabertas.com.br, fez um levantamento aqui de alguns números, fez uma opção de números, nós separamos alguns, da Operação Lava Jato, que completou 2 anos agora, recentemente, mês passado. Dá uma olhadinha aqui no nosso telão para você ter uma ideia só de alguns números, como eles são impactantes. Por exemplo, Operação Lava Jato. Até agora, então, foram instaurados 1.111 procedimentos, tivemos 484 mandados de busca e apreensão e 117 mandados de condução coercitiva. Um deles foi aquele bruto daquele rolo, aquela polêmica danada, porque um deles foi do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né? Como você lembra, foi aí no aeroporto de Congonhas, onde tem lá uma instalação da Polícia Federal. Bom, o que mais? Eles estão tentando recuperar o que foi roubado. Então, eles estão solicitando a devolução de 21 bilhões. Imagina quanto é que roubaram. Isso aqui é parte daquilo que foi roubado. Quase 22 bilhões de reais. Tem aqui 64 prisões preventivas. Aqui não está contada a de hoje. Então, são 65, que é a do Ronan Maria Pinto. Tá certo ou não? Que é o dono do jornal Grande ABC. E mais 70 prisões temporárias também que foram realizadas. Algumas foram relaxadas logo depois. Ainda segundo aqui a fonte do Contas Abertas, você está vendo aí, ó, se quiser procurar lá mais detalhes. Tem 37 acusações criminais, 179 acusados, 93, olha aqui, olha para esse número, 93 condenados. A soma da pena dos 93 condenados dá 990 anos. Quase 1000 anos. Isso aqui me lembra aquele milenarismo da Idade Média. Está isso, professor? Quase 1000 anos, então. Depois disso aqui, então viria aqueles 1000 anos de paz, etc, etc, como vem a lenda medieval. Mas o professor Alexandre Reck, que é professor da Universidade de Mackenzie, está aqui conosco gentilmente. Alexandre, boa noite, obrigado pela gentileza. Boa noite, Herói. Prazer estar mais uma vez com você. Obrigado. Alexandre, me diz o seguinte, dentro desse panorama da história do Brasil, talvez o Brasil republicano... São números extraordinários. Muito grande, né? Nunca vimos uma coisa como essa. Não, nunca na história desse país. Não? Vê lá, essa frase eu já vi não sei aonde. Mas de fato, acho que isso é, do meu ponto de vista, nós devemos comemorar. E de uma forma, há pouco se falava de que a cidadania tem muito ainda para conquistar. Sobretudo com relação à educação, educação para usar a cidadania de maneira honesta, criativa, proba. Mas este fato de nós termos uma lava-jato nos dias de hoje é absolutamente inusitado na história do Brasil. Nós já tivemos processos imensos, por exemplo, quando os militares e os políticos tomaram o poder em 64 e que processaram milhares de pessoas, mais do que agora. Mas eram processos absolutamente à revelia da melhor justiça. O que nós temos hoje é a participação do Supremo Tribunal, das polícias, dos promotores e desses juízes, que não é só o Moro, fala-se só no Moro, mas é uma quantidade grande de juízes que estão aí trabalhando estas informações da maneira a mais isenta possível. Isto é completamente novo, isso joga por terra o populismo de que você falava agora há pouco, ou o clientelismo, essas coisas todas que foram durante muito tempo o comezinho da história do Brasil. Né? Okay. Agora, você acha que nós estamos chegando a uma época em que a lei vai ser igual para todo mundo? Porque a gente vem falando desde a Revolução Francesa, não é verdade ou não? Sim, sim. Aí eu quero saber quando é que isso vai ser colocado na praça. Será que chegou o momento aqui ou não? Eu acho que esse é um passo muito importante, não é? A gente se colocava a questão de como a história, no futuro, olhando para esse nosso tempo atual, tempo presente, como ela encararia isso, não é? Como identificar isso? Então, na verdade, em primeiro lugar, seria interessante, eu aproveito o seu programa, para a gente dizer que o conhecimento histórico ele é precário, ele não é um conhecimento científico. A história é uma arte que se compõe muito da imaginação. Só que ao invés de inventar os fatos, o historiador escolhe os fatos. Mas essa escolha é uma interpretação.
intérpretes futuros desse período, se eles estiverem colocados no espectro ideológico mais de um lado do que do outro, eles poderão contar histórias diferentes do nosso presente. Não é? Isso me lembra, por exemplo, uma obra clássica, famosa, e que nós devemos ler em todas as universidades, que é um livro de um francês polonês, o Adam Schaft, História e Verdade. Você que é da área conhece bem isso. História e Verdade. Ele tem uma introdução nesse livro que é quase irônica, quase humorística, porque ele pega a Revolução Francesa, que você se referiu, e diz, teria a Revolução Francesa ocorrido porque antes havia o progresso ou porque antes havia decadência? E ele vai mostrando ao longo de toda a historiografia, de toda a história das interpretações históricas na França até o século XX, ele vai mostrando que os historiadores não combinam entre si, que há opiniões as mais divergentes. Quando a história é muito próxima da gente, a gente tende a alargar o racionalismo e ficar mais no emocionalismo e nas nossas emoções, as nossas preferências? Não creio, Heródoto. Não. Este era um conceito próprio da história chamada positivista. Eles diziam, os historiadores, precisamos de uma distância de 50 anos, no mínimo. Você lembra disso, né? 50 anos para começar a analisar os fatos. Mas hoje não, nós temos em diversas universidades histórias do tempo presente. Se pensa, inclusive, na questão da história do futuro, porque o conhecimento histórico ele não é capaz de identificar o que vai acontecer. A imprevisibilidade minha avó já dizia que a graça da vida é justamente ela não ser previsível. Né? Então, você veja, por exemplo, um dos acontecimentos mais importantes do século XX no mundo foi a queda do Muro de Berlim, foi o fim da União Soviética, o fim do comunismo, tal como ele havia sido proposto. Não teve um historiador, sequer, em todo o globo, que tivesse previsto isso. E que é um fenômeno espetacular. Você tem o nosso Getúlio Vargas, o grande, todo mundo está de acordo que foi o estadista talvez mais importante da história do Brasil. Mas foi para o bem, foi para o mal, a historiografia se divide até hoje. Quer dizer, eu não quero dizer que com isso a gente não tenha de tomar posição. Muito ao contrário. Eu acho que, mesmo sendo esse conhecimento histórico precário, nós, pautados nos argumentos mais racionais possíveis, o menos emotivos, como você diz, nós devemos sim tomar posição na interpretação da história atual do Brasil como um momento espetacularmente interessante. Eu digo espetacular não no mau sentido. Sim, claro, não no sentido da importância, né? Da importância. Da É grande, é grandioso. Claro. É um momento para que a gente cuide de interpretá-lo da forma mais correta possível. Eu acho auspicioso isso.